Salve, salve, meu querido amigo e minha querida amiga! Estou hoje aqui no canal da Rede LFG para trazer uma importante novidade para os colegas. É uma alteração legislativa num benefício chamado benefício assistencial, que é um benefício sempre indagado em provas de concursos públicos. Portanto, o colega precisa saber qual é essa novidade, porque o examinador de provas de certames públicos tem um verdadeiro fetiche por novidades. Então fique antenado, neste vídeo o colega vai saber o que há de novo, ok? Comigo! Professor Hermes Arraes Alencar, professor da Rede LFG, Direito Previdenciário. Sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e sou procurador federal, um membro integrante da Advocacia Geral da União. E tem a minha fanpage lá no Facebook, Professor Hermes Arraes. Dê um curtir, dê um seguir, lá o colega vai ter sempre novidades sobre questões de concurso público, sobre novidades legislativas, sobre certames públicos. Tudo o colega precisa ficar antenado para fazer uma boa prova, ok? Perfeito? Pois bem, qual é a novidade, professor? A novidade é que hoje houve a publicação de uma lei, a Lei 13.981. Essa Lei 13.981 é uma lei que altera a Lei 8.742, que é uma lei que trata de um benefício assistencial. Um benefício assistencial que é devido à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, ok? Esse benefício assistencial ele é importantíssimo e ele é previsto na Constituição. Onde na Constituição? Dentro do ramo da assistência social. O colega sabe que a assistência social é apenas um dos ramos que forma a Seguridade Social. A Seguridade Social possui três ramos: Previdência, Assistência e Saúde, ok? Três ramos. Portanto, o que nós vamos trabalhar nesse instante não é de previdência, não faz parte da previdência, e sim de um outro ramo, também integrante da Seguridade Social, que é a assistência social, ok? Onde está a assistência social? No artigo 203 da Constituição. No artigo 203 da Constituição, nós vamos encontrar os dizeres que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Sim, independe de contribuição. Para haver proteção no ramo da assistência social, não se indaga se há ou não vida de prova contributiva, não pode haver esse requisito, não pode haver essa exigência, porque a assistência social não se confunde com previdência. É na previdência que a pessoa deve, para receber proteção previdenciária, provar uma vida contributiva, comprovar o pagamento mensal de contribuições previdenciárias. Aqui, na assistência social, não. Na assistência social, basta provar que está em situação de necessidade social. E temos um benefício na assistência social extremamente importante. É um benefício no importe de um salário mínimo, no valor certo de um salário mínimo mensal. Esse benefício de um salário mínimo mensal, ele é chamado de benefício assistencial. Também é conhecido como BPC, benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, ok? Perfeito? Esse benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição, no valor certo de um salário mínimo, ele é devido à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa. Então veja, não é uma somatória de requisitos. Ou a pessoa é idosa, uma hipótese, ou é uma pessoa com deficiência, ok? Tranquilo? Mas não basta ser pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Precisa ainda comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção, nem ter a sua manutenção provida pelos seus entes familiares queridos. É necessário, para que o Estado socorra, comprovar que de fato está em situação de miserabilidade, ok? De necessidade social, de hipossuficiência, ok? Nós vamos ter essa disposição constitucional regulamentada numa lei. Uma lei que nós chamamos de LOAS. Uma lei chamada de Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Essa LOAS, ela tem o número 8.742. Ela é 8.742 do ano de 1993, que eu recomendo aos colegas, desde já, faça a leitura dos artigos 20, 21 e 21A. Por quê? O examinador adora fazer questões sobre esse benefício constitucional regulamentado na LOAS, ok? Então, a leitura é extremamente importante. Na LOAS, nós vamos encontrar a definição de idoso. Quem é pessoa idosa? Cuidado, muito cuidado aqui, porque nós temos o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741,
que nos fala, logo no seu artigo 1º, que idosa é a pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino a partir dos 60 anos de idade completos. Ao implementar 60 anos de idade, já se torna pessoa idosa na acepção jurídica do termo para efeitos do Estatuto da Pessoa Idosa, ok? Estatuto do Idoso. Diferentemente, na assistência social, como é um benefício no valor de um salário mínimo em prol daquela pessoa que pode nunca ter contribuído bem, com a Seguridade Social na vida, que é indiferente à vida contributiva, esse benefício, a idade para ter acesso a ele, não é a mesma idade fixada para a caracterização como idoso. Não é com 60 anos de idade, e sim com 65 anos de idade. E independe do sexo, se masculino ou se feminino, tanto faz. Para homem ou mulher, a partir do implemento dos 65 anos de idade, poderá oferir esse benefício assistencial, esse BPC, somente a partir dos 65, jamais a partir dos 60. A partir dos 65 anos de idade, para efeito de recebimento desse benefício dos cofres públicos, 65 anos de idade. Então, não confundir 60 anos, o Estatuto do Idoso, que é para uma outra finalidade, e para efeito específico desse benefício assistencial de percebimento de um salário mensal, precisa comprovar já ter implementado 65 anos de idade, ok? Também nos traz a LOAS a definição de quem é pessoa com deficiência. Quem é pessoa com deficiência? Nos traz um conceito que nos diz, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Observe, um impedimento de longo prazo. Um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com diversas outras barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Temos aqui nesse conceito a exigência de que haja um impedimento de longo prazo. O que é um impedimento de longo prazo? A própria lei diz que impedimento de longo prazo é aquele que se vislumbra pelo menos uma incapacidade por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos, ou seja, quando uma pessoa andando de moto cai da moto e quebra um braço direito, aquele braço direito quebrado, engessado, ele vai ficar impossibilitado de andar de moto novamente, mas não é impedimento de longo prazo. Pode ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas sabidamente não será por mais de 2 anos. Então não é um impedimento de longo prazo. Não será enquadrado como pessoa com deficiência o fato de ter o braço engessado. Diferentemente, uma pessoa que sofre um acidente e venha a perder as pernas, por exemplo, ok? Essa pessoa ao perder as pernas, sabidamente, a perda das pernas vai definitiva, ou seja, por muito mais que 2 anos. Então, aí poderá ser enquadrado desde já com a perda das pernas como pessoa com deficiência, ok? Então é importante que o impedimento já se vislumbre como sendo de longo prazo, ok? E não de curta duração, perfeito? Um impedimento. Então, a pessoa com deficiência, esse é o conceito que o colega deve memorizar. Pois bem, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência, nos moldes definidos na LOAS, a Lei 8.752, para terem acesso a esse benefício assistencial no valor certo de um salário mínimo mensal, precisam fazer a prova de miserabilidade, a situação de miserabilidade. E é aqui que está a novidade da lei. Miserabilidade, para o colega compreender, nós temos que saber se não só a pessoa com deficiência está em situação de miserabilidade, mas também a sua família, se ele provém de uma família em situação de miserabilidade. Porque veja, não basta ser idoso, não basta ser uma pessoa com deficiência. É necessário demonstrar que a sua família não tem condições de arcar com os custos de sobrevivência desse ente querido, perfeito? Então nós temos aqui que observar quem são os integrantes da família. E a lei nos diz: só nos interessa, para efeito da conceituação de família, as pessoas que residam sob o mesmo teto. Então, antes de verificarmos quem é e quem não é da família, é importante saber somente as pessoas que estejam sob o mesmo teto. Significa pessoas, ainda que sejam próximas, pai, um filho, mas não resida sob o mesmo teto, resida em uma outra residência, em uma outra cidade, em um outro estado, não é considerado, para efeito do benefício assistencial, como pessoa da família. E qual é a relação, professor, de saber quem é o membro integrante da família?
Porque nós vamos ter que saber se está ou não em situação de miserabilidade. Vamos ter que saber qual é a renda recebida pela família. Então é importante saber primeiro quem é da família e quem não é da família. Então nós já observamos, por exemplo, a sogra, o tio, a tia, um primo, ainda que tenham condições financeiras, não integram o conceito de família. Quem é que integra o conceito de família? Família apenas serão considerados os pais do requerente. Então, requerente idoso ou pessoa com deficiência, os pais, desde que residam na mesma residência, é considerado como membro da família. Então, se existe uma pessoa com deficiência, um jovem, por exemplo, 16 anos, cego, tem os pais, reside com os pais, nós temos que observar qual é o rendimento que os pais possuem. Se os pais tiverem um bom rendimento, impedirá que o filho tenha acesso ao benefício assistencial. Não precisará do socorro estatal porque a família é capaz de socorrê-lo, ok? Quem mais integra o conceito de família? Também integra o conceito de família o cônjuge, o companheiro. Então, se nós tivermos pessoa idosa ou pessoa com deficiência, que seja casado ou tenha uma união estável, esse companheiro ou cônjuge é considerado como integrante da família e deve ser observada qual a renda que ele percebe para saber se a família é ou não de baixa renda. Também nós vamos ter como conceito de pessoa integrante de família, para fins de benefício assistencial, filhos solteiros. Também filhos solteiros. Então, se a pessoa com deficiência ou idoso possuir filhos solteiros, desde que residam sob o mesmo teto, temos que indagar qual é a remuneração deles, ok? Necessária essa indagação. E por fim, o último integrante da família que precisamos conhecer são os irmãos solteiros. Irmãos solteiros. Observe o que a lei nos fala. Tanto irmãos quanto filhos, desde que solteiros. A partir do momento que os filhos sejam casados ou os irmãos sejam casados, possuem família própria, é um outro núcleo familiar, não nos interessará mais o rendimento auferido por eles, certo? Entendido quem é família, todo e qualquer outro ente, familiar que não integre essa relação agora anunciada aos colegas, ou então um desses que não resida sob o mesmo teto, não será considerado como membro integrante da família, ok? Depois que nós sabemos quem é da família, temos que saber a questão da miserabilidade da seguinte maneira. Existe uma fórmula no artigo 20, parágrafo 3º. E é justamente essa fórmula que foi alterada pela lei hoje que trago aos colegas. Que nos fala essa fórmula antes da alteração legislativa? Nos diz o seguinte: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto salário mínimo. Seja inferior. O que nós temos aqui? Vamos arredondar. O salário mínimo hoje é de R$ 1.045, ok? Pois bem, em 2020, R$ 1.045. Mas para efeitos de cálculo, para ficar fácil os nossos estudos a partir desse instante, a compreensão, vamos imaginar que o salário mínimo seja, fictamente não é, R$ 1.000, certo? R$ 1.000 vamos simbolizar como salário mínimo só para efeito dessa ilustração. Pois bem, nós temos que, se residir pegarmos uma família, um pai de família que ganhe um salário mínimo, que pactuamos nesse instante, de R$ 1.000. Ganha um salário mínimo de R$ 1.000. Tem uma esposa que seja uma pessoa com deficiência, não trabalha, não tem renda nenhuma, e possui um filho menor, que também não trabalha, não possui renda nenhuma. Nesse caso, é uma família que tem apenas um dos membros integrantes com renda, que é o marido, ganha um salário mínimo. Um salário mínimo e tem a esposa e tem um filho. Um salário mínimo para 3 pessoas. Então, o rendimento aqui é de 1/3 do salário mínimo per capita, por cabeça. Se dividirmos o único rendimento que a família tem, que é de um salário mínimo por 3, dará 1/3 do salário mínimo. Se o salário mínimo for fictamente R$ 1.000, será R$ 333 por cabeça. Só que para receber esse benefício, deve ter uma renda de pelo menos inferior a 1/4 do salário mínimo. Se o salário mínimo fictamente é R$ 1.000, seria R$ 250. E essa família com renda per capita de 333, 1/3 do salário mínimo, tem uma renda superior. Não fica adstrita, portanto, a ter direito a esse benefício. Ela fica fora desse rol dos beneficiários. Essa esposa, uma pessoa com deficiência, não seria contemplada com benefício assistencial. Essa situação, portanto, nos traz muitas indagações. Dentre as indagações que nós temos no dia a dia, é verificar que é levado ao Poder Judiciário, é verificar, mas
Com um salário mínimo, esse pai de família que paga um aluguel, tem despesas com medicamentos, tem despesas com vestuário, alimentação de sua família, esposa, de seu filho, ele faz com que o rendimento líquido fique muito abaixo. Ele se torne difícil a manutenção daquela esposa, pessoa com deficiência. Por essa razão, o Poder Judiciário acabou declarando a inconstitucionalidade desse artigo 20, parágrafo 3º, mas uma inconstitucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal lá no ano de 2013. Lá no ano de 2013 decretou inconstitucional esse parágrafo 3º do artigo 20. Esse critério de 1/4 salário mínimo, considerando que é muito pouco esse critério de 1/4 salário mínimo. Só que o Supremo Tribunal Federal disse, se nós decretarmos simplesmente a inconstitucionalidade desse parágrafo e esse parágrafo deixar de existir, o INSS não vai ter um parâmetro de miserabilidade. E sem um parâmetro de miserabilidade, o INSS que administra esse benefício assistencial não terá condições de conceder esse benefício. Ocorrerá o obstáculo intransponível pelo princípio da legalidade estrita, de que o INSS só pode conceder benefício se tiver previsão na lei. Se não houvesse a previsão na lei, se o Supremo declarasse inconstitucional esse critério de 1/4 salário mínimo, o INSS não ia ter um critério para aplicar e conceder para as pessoas. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou uma inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade. Ou seja, 1/4 salário mínimo continuou valendo a partir do ano 2013. O INSS, se deparando com alguém que tem uma renda abaixo de 1/4 salário mínimo per capita, ficou autorizado a continuar concedendo o benefício. No entanto, o Poder Judiciário ficou autorizado de, em casos concretos, verificar a miserabilidade, utilizando outros meios, verificando, por exemplo, se é paga aluguel, se tem despesas com medicamento, vestuário, quais são as despesas que de fato são exigidas para aquele núcleo familiar, para que possa descontar essas despesas para verificar se de fato existe ao menos uma renda de 1/4 salário mínimo para a pessoa com deficiência, ok? Nesse caminhar, ficou pendente no aguardo de uma alteração legislativa. Uma alteração legislativa que aconteceu hoje, essa é a novidade. A Lei 13.981 deslocou de 1/4 salário mínimo para meio salário mínimo. Então, a renda per capita, a partir de agora, é até meio salário mínimo. Se o salário mínimo de R$1.000 fictamente, recebendo até R$500 per capita, faz jus a esse benefício. Portanto, no exemplo que eu dei aos colegas, um pai de família que é casado, tem uma esposa que é uma pessoa com deficiência, ok? Deficiência, por exemplo, seja cega ou seja cadeirante, e tem um filho. Bem, a única renda que essa família tem é do marido. Pai de família, ele tem um salário mínimo de renda. Então, 1/3 do salário mínimo. R$333 por cabeça, perfeito? A partir de agora, essa família com essa pensão passa a ter direito administrativamente perante o INSS a esse benefício. Sim, poderá requerer perante o INSS e terá direito, porque agora basta comprovar que a renda mensal per capita é de até meio salário mínimo, não mais de 1/4 salário mínimo. Melhorou bastante, claro, teremos uma ampliação muito grande dos beneficiários dessa prestação continuada, desse benefício de prestação continuada. Haverá uma ampliação muito grande, porque houve um aumento de 1/4 para meio salário mínimo. Por essa razão, o colega vai entender o motivo pelo qual a Presidência da República, por primeiro, vetou esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi vetado pelo Presidente da República. Ele vetou. Sim, depois de aprovado no Congresso Nacional, foi encaminhado para a Presidência da República, que precisa, naquela fase, sancionar ou vetar. Proferiu um veto, deu um veto dizendo, olha, não há como. Primeiro, o Congresso Nacional não indicou fonte de custeio para fazer frente a esse aumento de despesa. Vai encampar essa alteração uma quantidade muito grande de famílias e não há recursos financeiros para pagar esse benefício assistencial de um salário mínimo para um número tão grande de famílias que serão contempladas pelo abrandamento do requisito de miserabilidade, ampliado para meio salário mínimo. Com o veto presidencial, o projeto de lei retorna ao Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional se reúne e o Congresso Nacional tem a prerrogativa de derrubada do veto. E houve o Congresso Nacional se rebelando contra a Presidência da República, fez a derrubada desse veto. E com a derrubada desse veto, houve hoje a publicação da Lei 13.981 pelo vice-presidente do Senado, o vice-presidente do Senado que publicou, não é isso?
não foi a presidência da República, e sim a vice-presidência do Senado. Bem, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com coronavírus, não está afastado, então o seu vice-presidente, que hoje fez a publicação dessa nova lei, Lei 13.981, ele que assina essa lei, porque houve no Congresso Nacional a derrubada do veto presidencial. Perfeito? Entendeu? Então, essa lei agora está valendo, ela vale. Vai surgir, é claro, perante o Supremo Tribunal Federal, embate quanto à constitucionalidade dessa lei. Por quê? Ela provavelmente, assim aduz a Presidência da República, a uma afronta ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. O artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, diz que nenhum benefício, nenhum serviço pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem que haja a correspondente fonte de custeio total. Se não tiver o dinheiro nos cofres públicos na integralidade para fazer frente a esse aumento de despesa, não é possível nem criar, nem aumentar, nem estender esse benefício para mais pessoas. E aqui aconteceu a extensão a mais pessoas, pelo abrandamento do critério de miserabilidade, ok? Mas é uma etapa futura, que será feita perante o Supremo Tribunal Federal, onde será provavelmente indagada a constitucionalidade dessa alteração, perfeito? Pois bem, era essa a novidade que nós tínhamos aos colegas. Lembrando para os colegas, este professor tem um livro quentinho saindo do forno, que é justamente a Reforma da Previdência. O colega precisa conhecer, precisa ficar antenado. A Reforma da Previdência será alvo de diversas questões em concurso público, ok? E em concurso público, não se esqueça, o colega estará muito bem acompanhado pelo livro deste professor, Direito Previdenciário para Concursos Públicos, hein? Ambos, assim como o livro sobre a reforma, Direito Previdenciário para Concursos Públicos, também pela editora Saraiva, ok? Meu querido aluno, minha querida amiga, agradeço por demais a atenção aqui na Rede LFG e aguardo os colegas até o nosso curso, tratando exatamente cada um dos pontos que envolve esse período existencial, porque ele é altamente indagado em concursos públicos. Mas a novidade, o colega, aqui nesse canal aberto a todos, já possui. Bons estudos, forte abraço e sucesso!